Eu arranquei o terço da mão da minha mãe no hospital. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Meu nome é Rodrigo, tenho 43 anos, sou médico clínico geral. Moro em Campinas, interior de São Paulo. E hoje, depois de tudo que vivi, eu posso dizer que não existe dor maior do que você olhar para trás e perceber que deixou de amar do jeito certo. Que teve tudo nas mãos e jogou fora, por orgulho, por cegueira, por achar que sabia demais. Fui criado só pela minha mãe, Dona Cidinha. Mulher simples, de mãos calejadas, dessas que tiram força do chão. Viúva desde os 29 anos. Nunca mais se casou. Dizia que o amor da vida dela era meu pai. E o segundo amor era eu. A gente morava numa casinha pequena, num bairro de periferia. E por mais que a gente passasse aperto, minha mãe nunca largava da fé. Tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que ela guardava numa caixinha azul com veludo dentro. Era o tesouro dela. Toda noite, ajoelhava no chão da sala, acendia uma vela e rezava o terço. Eu cresci vendo aquilo, e desde cedo sentia uma mistura de vergonha e raiva. Eu não falava, mas pensava, para que isso tudo? Que diferença faz repetir essas palavras? Ela dizia que Nossa Senhora era a mãe que não falhava nunca, que era ela quem cuidava da gente quando tudo dava errado. E eu, ainda moleque, já achava que isso era conversa de gente que não estudou. Mas minha mãe sempre repetia, você ainda vai entender, meu filho. E nesse dia, vai ser ela quem vai te segurar. O tempo passou e eu virei o que ela sempre dizia que eu ia ser, doutor. Passei em medicina na Unicamp, uma das melhores do país. Ela vendia Tupperware na feira para juntar dinheiro e me ajudar no começo. Eu fui embora com a mala nas costas, o orgulho no peito e a imagem dela ficando no portão com o terço na mão, me abençoando de longe. Na faculdade eu me distanciei de tudo que lembrava minha origem. Fiz questão, não queria mais saber de bairro simples, de casa pequena, de vela acesa e santa na estante. Comecei a dizer que era ateu, que a fé era muleta emocional. E quanto mais eu lia sobre medicina, ciência, neurologia, mais eu tinha certeza. A fé da minha mãe era ilusão. Depois que me formei, comecei a ganhar bem, montei consultório, comprei carro, apartamento, viajei para fora do país. Minha mãe seguia no mesmo lugar, na mesma rotina, com a mesma fé. Eu ligava pouco, ia visitá-la só em datas importantes. Quando ia, ela fazia almoço, colocava a imagem da Aparecida em cima da mesa e pedia para eu dar uma palavrinha com Nossa Senhora. Eu desconversava. Na última vez que a levei no meu consultório, ela entrou toda arrumada, cabelo preso com redinha, sapato de ir à missa. Antes de sentar, puxou o terço do bolso e perguntou, posso rezar aqui rapidinho, só para agradecer? Eu disse seco, mãe, esse é um espaço profissional, deixa isso para casa. Ela só sorriu e guardou o terço de novo. Sempre sorria. Foi no ano passado que começaram os primeiros sinais. Tosse seca, cansaço, falta de ar leve. Ela dizia que era coisa da idade, mas eu sabia que não era. Tentei marcar consulta, mas ela não gostava de ir a médico. Dizia que confiava mais em Nossa Senhora do que em jaleco branco. Aí que eu ficava louco da vida. Um dia fui visitá-la e vi manchas de sangue no lenço que ela usava para tossir. Disfarçou, tentou esconder, mas eu vi. Bati o pé. Marquei tomografia, exames completos. Ela velutou, mas foi. Só fez um pedido. Posso levar minha Aparecida junto? Eu respirei fundo e falei. Leva, mãe. Mas só não começa com as rezas na sala de espera, por favor. Naquele dia, ao sair do laboratório, ela me falou com brilho nos olhos. Tinha uma moça lá, também devota de Aparecida. A gente vai rezar juntas. A gente confia que vai ficar tudo bem. Eu não falei nada. Só apertei o volante com força e acelerei. A partir dali, ela começou a definhar devagar. A tosse piorava, o cansaço aumentava, mas a fé dela parecia crescer. Toda noite, mesmo com dor, mesmo cansada, mesmo ofegante, ela se arrastava até a cadeira de balanço na varanda, acendia uma vela e rezava. Eu assistia aquilo de longe. No fundo, sentia raiva. Como é que ela podia acreditar que aquilo ia mudar alguma coisa? Como é que ela podia confiar mais numa santa do que no próprio filho que era médico? Na minha cabeça, aquilo era uma traição à lógica, ao real, à verdade. Mas no coração dela,
Era só amor. E eu não conseguia entender isso. O dia que saiu o diagnóstico, eu li e reli o laudo umas 5 vezes. Câncer de pulmão. Avançado, invasivo, com metástase início. A médica do hospital olhou para mim com aquele olhar que a gente aprende a reconhecer na profissão. O olhar de quem sabe que não tem milagre médico. Eu agradeci, engoli seco e saí da sala dizendo que ia ser forte. Em casa, minha mãe me esperava sentada na ponta do sofá, as mãos apoiadas no colo, o terço enrolado entre os dedos. Quando me viu entrar, levantou com esforço e sorriu. Então, meu filho, vai dar tudo certo, né? Eu não consegui mentir. Sentei ao lado dela, olhei nos olhos e falei: Mãe, o negócio é sério. Vai ser uma luta dura. A gente vai ter que enfrentar isso com calma, com lógica, sem ilusões. Ela apertou minha mão. A outra não soltava o terço. Eu confio. Nossa Senhora nunca me abandonou. Ela vai comigo até o fim. Aquilo me atravessou feito faca. Não era comigo que ela estava contando, era com a tal Aparecida. A partir daí, vieram os exames, as idas e vindas ao hospital, os pareceres de especialistas. Eu tentava ser o mais técnico possível. Fiz planilha, cronograma, falei com colegas, pedi ajuda para médicos de confiança. Tudo que eu podia fazer eu fiz. E minha mãe rezava. Rezava antes de sair de casa, rezava na sala de espera, rezava antes de tomar injeção, rezava antes de dormir. E toda noite, sem falhar uma, me chamava com aquele mesmo pedido. Fi, reza comigo hoje? E eu respondia do mesmo jeito. Mãe, você já sabe o que eu penso. Eu sei, mas só por mim, nem que seja em silêncio. E mesmo assim eu não conseguia. No fundo eu achava que, se rezasse, estaria admitindo que ela estava morrendo. Que eu, com toda a minha medicina, não podia fazer mais nada. Que só um milagre salvaria. E isso, para mim, era sinal de fraqueza. Eu me agarrava na ideia de que ela precisava de tratamento, de estratégia, de remédio. E ela, de oração. A cada internação ela ia ficando mais fraca e cada vez mais devota. Começou a pedir para levar a imagem de Aparecida para ficar do lado da cama. Às vezes dormia abraçada com o terço na mão. Um dia flagrei ela pedindo à santa para me proteger depois que ela partisse. Eu explodi. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Você está desistindo antes da hora. Isso aí não ajuda em nada, só enfraquece. Ela só olhou para mim, com aquele jeito calmo dela, e falou: Eu não tô desistindo, meu filho. Eu só tô entregando. A gente luta, mas quem decide é Deus. Não é Deus, mãe. É o laudo, é a medicação, é o tratamento. É isso que vai decidir. Ela baixou os olhos, e eu saí do quarto com o peito queimando de raiva. Na internação seguinte, a coisa piorou. Ela começou a ter falta de ar, pressão oscilando, cansaço extremo. Precisou ficar na enfermaria por dias. Eu me revezava com uma cuidadora que contratamos, mas fazia questão de dormir lá de vez em quando. Queria controlar tudo. Na segunda noite, cheguei no hospital e encontrei uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida no criado mudo. Perguntei quem colocou. A enfermeira, jovem, me disse com um sorriso. Foi uma paciente do leito ao lado. Disse que queria abençoar as duas senhorinhas aqui. Minha mãe sorria para a imagem, como quem olha para um velho amor. Eu não. Peguei a imagem, levei até a recepção e pedi para removerem qualquer objeto religioso do quarto. Ambiente hospitalar tem que ser neutro, técnico, focado na recuperação, sem superstições. Falei assim mesmo, com arrogância. No dia seguinte, quando voltei, minha mãe estava sem a imagem, mas com o terço na mão, virando devagar, olhos perdidos no teto. Mãe, você precisa descansar. Isso aí só vai te deixar mais ansiosa. Filho, é aqui que eu encontro minha paz. Só aqui. Mas não é feita de contas de plástico, mãe. Paz é remédio, é tratamento bem feito, é cuidar da cabeça. Isso aí é apego emocional, não te ajuda em nada. Ela me olhou como quem escuta um filho falar besteira, mas não quer brigar. Você vai entender um dia. Vai entender. E voltou a rezar. Eu me sentia potente. Um médico formado, com todos os recursos possíveis, e minha mãe preferia uma santa preta de gesso do que a lógica que eu oferecia. Isso me corroía por dentro. Toda noite eu saía do hospital com a sensação de que ela estava se entregando a uma ilusão e eu me afundando na frustração
de não conseguir salvá-la do que para mim era uma alienação. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Foi numa terça-feira. Eu tinha saído de um plantão puxado, cabeça cheia, cansado de tudo. Do hospital, das notícias, dos laudos, do medo que eu não sabia dar nome. Entrei no quarto com aquela pressa de quem quer resolver tudo de uma vez. A luz estava baixa e minha mãe estava sentada na poltrona, de frente para a janela. Estava de camisola, o lenço na cabeça, o rosto mais fino do que nunca. Mas o que me travou foi ver o que ela fazia. Ela rezava. O terço passava devagar pelos dedos, cada conta uma súplica. A boca se mexia baixinho. Ela estava com os olhos fechados e uma paz no rosto que me dava raiva, porque não fazia sentido. O corpo dela estava se desfazendo e, mesmo assim, ela parecia mais inteira do que eu. A raiva veio do nada, como se alguém tivesse me empurrado por dentro. Mãe, pelo amor de Deus, chega disso. Isso não resolve nada, isso te distrai do que importa, atrasa a recuperação, te prende num pensamento mágico que... Ela não abriu os olhos. Continuou rezando. Mãe, eu tô falando sério! Cheguei mais perto. Ela abriu os olhos devagar. Me olhou com aquela calma que sempre me desarmava. E disse, bem baixinho, você tá cansado, meu filho. Senta aqui do meu lado. Só escuta. Escuta o quê, mãe? Essa repetição sem sentido. Essas palavras que não mudam nada. Foi aí que eu fiz. Num impulso cego, abaixei e arranquei o terço da mão dela. Ela soltou sem resistência. As contas escorregaram entre os dedos dela como se estivessem vivas. Eu apertei aquilo na minha mão, quente de raiva. Chega, mãe. Chega. Isso não vai te curar. Isso só te engana. Eu sou médico. Eu sei o que está acontecendo com você. E se você quiser lutar de verdade, vai ter que largar essas ilusões. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim. Um olhar que eu nunca mais vou esquecer. Não era de raiva, nem de dor. Era um olhar de amor ferido. Um amor que não precisava se defender, mas que sentia o golpe. E enquanto ela me olhava, 2 lágrimas escorreram dos olhos dela. Silenciosas. Eu fiquei parado, com o terço na mão, sem saber o que fazer com ele, sem saber o que fazer comigo. Vou pedir para a equipe tirar qualquer coisa religiosa desse quarto. É um ambiente clínico, não é igreja. Ela apenas assentiu com a cabeça, como quem já esperava isso. No caminho até a recepção, minha mão começou a suar em volta do terço. Eu quase devolvi. Quase. Entreguei para a enfermeira e pedi, com frieza. Sem imagens, sem terço, sem oração em voz alta. Por favor. A enfermeira me olhou com uma expressão difícil de decifrar. Não disse nada. Mas eu percebi que ela entendeu tudo. Voltei para o quarto e minha mãe já estava deitada, virada para o lado, como se estivesse dormindo. Mas eu sabia que não estava. Fiquei ali em pé por uns minutos, tentando respirar, tentando entender por que aquilo tinha me afetado tanto. Na minha cabeça, eu tinha feito certo, tinha protegido ela de uma ilusão, tinha trazido ela de volta para a realidade. Mas no meu peito tinha um peso estranho, como se eu tivesse quebrado alguma coisa que não dava para consertar. Nas noites seguintes, ela quase não falava comigo. Me agradecia pelas visitas, pedia para eu comer algo, dizia, se cuida, meu filho, mas não me olhava nos olhos como antes. E eu fingia que estava tudo normal, mas quando ia embora e deitava na minha cama, era o olhar dela que voltava. Aquele olhar cheio de amor e de tristeza. Comecei a perder o sono. Virava de um lado para o outro, pensando se tinha mesmo feito o certo. Tentava racionalizar. Ela precisa aceitar a realidade. Ela precisa enfrentar com força. A fé enfraquece, engana, afasta da verdade. Mas cada vez que repetia isso para mim mesmo, o silêncio dela me cortava. Na terceira noite, sonhei com ela sentada na poltrona do hospital. Só que agora, sem o terço, as mãos vazias, olhos fechados e um vazio ao redor. Acordei suando. Voltei ao hospital na manhã seguinte. Ela me recebeu com um sorriso fraco, mas ainda assim um sorriso. Tá tudo bem, mãe? Tá, meu filho. Tá sim. E depois de um silêncio, e você, tá bem?
Engoli seco, assenti com a cabeça. Eu tô, mãe, tô sim. Mas não tava, porque eu sabia que tinha cruzado uma linha e que tinha tirado dela a única coisa que ainda a fazia ter esperança. E o pior, comecei a perceber que, talvez, eu tivesse feito isso por medo. Medo de ela ter razão. A última noite foi silenciosa. Cheguei no hospital por volta das 7. Ela já estava no oxigênio, fraquinha, sem muita força para falar. A enfermeira me explicou que a saturação estava caindo devagar, mas constante. Os remédios já estavam no limite. Ela não sentia dor, só cansaço. Um cansaço que parecia de outro mundo. Entrei no quarto devagar. O som dos aparelhos era o único barulho. Ela estava deitada, de olhos meio abertos, mas conscientes. Me viu e sorriu. Sentei ao lado da cama. Peguei na mão dela pela primeira vez em semanas. A mão estava gelada, leve, fina. A mão que já carregou sacola de feira, que já lavou roupa na mão, que já me segurou quando eu era pequeno e tive febre. Agora fraca, mas ainda com ternura. Ficamos ali, em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Ela também não. Ela me olhou. Não disse uma palavra. Mas aquele olhar não precisava dizer nada. Era amor puro, sem cobrança, sem mágoa, sem peso. Só amor. Mas dentro daquele amor tinha dor e um tipo de perdão que me envergonhava. Ela sabia. Sabia que eu não acreditava. Sabia que eu negava tudo que ela era. Sabia que eu tinha arrancado da mão dela o que mais amava. E mesmo assim, naquele último olhar, ela dizia: "Tá tudo bem, meu filho. Eu te amo mesmo assim." E eu fiquei travado. Não chorei, não disse eu te amo, não pedi perdão, só apertei a mão dela com força. O monitor apitou às 23h18. Ela foi embora. Ali, do jeito mais calmo que já vi alguém partir. Eu levantei, chamei a enfermeira, respirei fundo e engoli tudo. No dia seguinte, preenchi os papéis do óbito. Organizei o enterro, respondi mensagens. Falei pouco. Mandei flores, escolhi o caixão simples, do jeito que ela teria pedido. A imagem de Nossa Senhora, que ela tanto amava, ficou no fundo da gaveta. Nem lembrei de colocar no velório. Ou talvez tenha lembrado, mas fingido que não. O cemitério estava vazio. 2 primos, uma vizinha e eu. Chuva leve, céu cinza. Eu fiquei com as mãos nos bolsos o tempo todo. O padre falou palavras que eu mal escutei. Só lembro da última frase: que Nossa Senhora Aparecida a receba de braços abertos. Senti o estômago embrulhar. Voltei para casa. Entrei, joguei a chave na mesa, tirei o jaleco e fui direto para o banho. Água quente no corpo, olhos abertos, nada de lágrima, nada de grito, nada. No dia seguinte, voltei para o hospital como se nada tivesse acontecido. A recepcionista me olhou com um ar estranho. "Rodrigo, já voltou?" "Sim, a vida continua, né?" Pedi os prontuários. Foi atender. Mas algo estava diferente. Naquela primeira noite sozinho em casa, tentei dormir cedo, mas o silêncio era pesado demais. A ausência dela, mesmo morando em outra casa, parecia ter invadido todas as paredes. Deitei e fiquei virando de um lado para o outro. Foi quando tive o primeiro sonho. No sonho, ela estava sentada na mesma poltrona do hospital, só que o quarto estava iluminado de um jeito diferente, como se fosse amanhecer. Ela estava serena. Os cabelos estavam soltos, como antes da doença. Olhava para frente. Não falava. E do lado dela, uma mulher. Não dava para ver o rosto, mas era uma figura de azul, véu branco, mãos juntas, parada ali, em silêncio também. Acordei suado, o coração acelerado. Fiquei sentado na cama tentando entender. Só sonho, coisa da mente, saudade, luto. Foi trabalhar. Atendi 3 pacientes, fiz plantão, assinei relatório. Quando voltei para casa, a mesma coisa. Deitei e sonhei de novo. Dessa vez, elas estavam caminhando, minha mãe e a mulher de azul, de mãos dadas. Eu chamava por ela, mas ela não olhava para trás. Acordei com a garganta seca. Nos dias seguintes, os sonhos continuaram. Sempre o mesmo cenário, a mesma presença e o mesmo silêncio. De dia, tudo normal. Consulta, prescrição, café. À noite,
aquele mundo paralelo. Comecei a evitar dormir. Ficava vendo série até tarde, tomava café forte, mas o corpo não aguentava. No hospital, comecei a ver reflexos no vidro. Às vezes, achava que via minha mãe sentada em uma das cadeiras de espera. Passava rápido, mas era ela. Comecei a ter medo do elevador vazio, do corredor escuro, do próprio espelho. Mas a verdade é que eu não tinha medo da minha mãe. Tinha medo do que ela podia estar tentando me dizer. E, principalmente, medo de quem estava com ela. Os sonhos não pararam. Toda noite, o mesmo cenário. Como se fosse um filme passando em capítulos. Minha mãe aparecia sorrindo, às vezes de pé, às vezes sentada, sempre serena. E ao lado dela, a mulher de azul. Era sempre de azul. Não um azul qualquer. Era um azul profundo, quase celeste, com um véu branco que descia pelas costas. Ela nunca falava, só ficava ali. Mas a presença dela preenchia tudo. Mesmo sem dizer nada, era como se dissesse tudo. No começo eu tentava acordar antes de chegar no final. Me sacudia, mudava de posição. Quando via que o sonho começava, fazia força para sair dele. Mas não conseguia. Era como se estivesse preso. Não com medo, mas com vergonha. Procurei um psicólogo. Entrei no consultório, sentei, cruzei os braços e fui direto. Minha mãe faleceu há pouco tempo. Tô tendo sonhos repetitivos. Achei que era luto, mas está indo longe demais. O psicólogo, calmo, me fez algumas perguntas. Pediu para eu descrever os sonhos. Falei da imagem da minha mãe, do sorriso calmo, da paz que ela passava. E aí mencionei a mulher de azul. Você reconhece essa figura? Não, mas parece uma representação, como se fosse algo que ela acreditava. Pode ser influência da fé dela, da Nossa Senhora, que ela tanto falava. E como você se sente quando acorda desses sonhos? Silêncio. A pergunta ficou girando na minha cabeça. Culpado. É isso. Eu me sinto culpado. Ele anotou algo. Depois disse: talvez sua mente esteja buscando um lugar onde você possa pedir perdão. E talvez nesse lugar, sua mãe ainda esteja te ouvindo. Aquilo me atravessou. Voltei para casa e fui direto na gaveta onde tinha colocado umas coisas dela. A blusa preferida, uns papéis velhos e o terço, que eu mesmo tinha arrancado da mão dela. Peguei o terço na mão, sentei na beira da cama. Fiquei olhando aquilo por minutos. O cheiro dela ainda estava ali. Fechei os olhos. A imagem da mulher de azul voltou. E junto uma lembrança antiga que veio do nada. Eu devia ter uns 5 anos. Minha mãe ajoelhada ao lado da cama, comigo deitado, doente. Ela fazia carinho na minha cabeça e rezava: rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa frase veio com uma força que me fez engasgar. Eu repeti em voz baixa, sem pensar: rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Abri os olhos. O quarto estava escuro e eu estava chorando. Chorando como não chorava desde menino. Silencioso, rasgado por dentro. Sem saber se era tristeza, saudade ou só o peso do arrependimento caindo em cima de uma vez. No dia seguinte, fui falar com um amigo, colega de hospital. Almoçamos juntos. Rodrigo, você tá estranho? Tá tudo bem? Contei por cima. Falei dos sonhos, da figura da mulher de azul, da repetição, da sensação estranha. Ele olhou para mim, mexendo no prato, e soltou: você sabe quem é, né? Quem? A mulher de azul. Você acha que é a Nossa Senhora? Eu não acho. Você sabe, só não quer admitir. Fiquei quieto. Ele continuou: sua mãe passou a vida inteira rezando por você. Talvez agora ela esteja só mostrando quem sempre cuidou dela. E de você também, sem você perceber. Desviei o olhar. Mexi no copo. Cara, eu sou médico. Eu trabalho com ciência. Não posso acreditar nessas coisas assim, do nada. E desde quando a fé precisa da tua permissão para acontecer? Essa frase ficou comigo o dia inteiro. Naquela noite, voltei mais cedo para casa. Deitei na cama com o terço ao lado. Não rezei, mas também não empurrei mais a ideia para longe. Não tinha ninguém. Só bancos vazios, o altar ao fundo e uma imagem de Nossa Senhora no canto, iluminada por velas acesas. Uma senhora idosa muito simples, vestida com saia florida e um casaquinho velho,
Limpava os bancos com um pano molhado. Ela me viu. Sorriu com os olhos. Veio andando devagar, segurando uma vela branca. Sem dizer mais nada, estendeu a vela para mim. Acende para tua mãe, meu filho. Eu não consegui responder, só peguei a vela. E naquela hora, senti como se estivesse pegando a mão da minha mãe de novo. Fui até o altar, coloquei a vela no suporte de ferro. As outras velas tremiam com o vento leve que vinha da janela aberta. Acendi. Fiquei parado ali, olhando para a chama. O coração parecia querer sair do peito. Fechei os olhos. Oi, mãe. A voz saiu embargada. Se a senhora estiver me ouvindo, me perdoa. Eu devia ter segurado tua mão. Devia ter rezado contigo. Devia ter acreditado, nem que fosse só para te fazer feliz, mas eu só pensava em mim. Comecei a chorar. E não era choro bonito. Era choro de quem segurou tudo por dentro por tempo demais. Choro com soluço, com peito aberto, com alma gritando. Me ajoelhei ali, sem pensar. Ajoelhei como criança que precisa de colo. Me perdoa, Nossa Senhora. Eu não sei rezar, mas eu tô aqui. De olhos fechados, senti uma brisa leve no rosto. Como se alguém passasse a mão com delicadeza, como minha mãe fazia quando eu era pequeno e estava com febre. Foi a primeira vez, desde a morte dela, que eu senti paz. Fiquei ali por um bom tempo. Quando me levantei, a senhora da limpeza estava sentada num banco, olhando para mim com carinho. Cheguei perto, sentei ao lado dela. Você conheceu minha mãe? Ela sorriu. Não, mas eu conheço muitas mães, e todas no fundo são iguais. Quando vão embora, elas deixam a gente com saudade e com missão. Que missão? Amar do jeito que elas amaram, mesmo que a gente não tenha entendido na hora. Fiquei olhando para o altar com os olhos ainda molhados. Minha mãe era devota de Aparecida. Eu nunca dei valor, nunca entrei num santuário, nunca fiz uma oração sincera. A senhora pegou minha mão com delicadeza. Então, vai lá, vai até ela. Nossa Senhora Aparecida, leva teu coração, nem que seja em pedaço. Aquilo me atravessou. Voltei para casa com a ideia firme. No caminho, cada coisa me fazia lembrar de minha mãe. Uma vendedora de pão de queijo na rua dizendo Deus te abençoe, um rádio ligado com música de igreja, uma senhora com um terço no retrovisor do carro. Era como se o mundo todo tivesse virado sussurro. No dia seguinte, entrei num site e comprei a passagem. Destino, Aparecida do Norte. Pela primeira vez, não era uma viagem para congresso, nem plantão extra, nem descanso. Era uma viagem para me reencontrar, ou talvez me apresentar, porque eu nunca tinha deixado que Deus me visse de verdade. Na noite antes de ir, peguei o terço da minha mãe, coloquei no bolso e repeti baixinho, do meu jeito, com as palavras que eu lembrava dela. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Respirei fundo. Dormi em paz. Faz 1 ano e meio que minha vida mudou. E eu não digo isso da boca para fora. Hoje, todo segundo sábado do mês, eu acordo cedo, coloco uma camiseta azul com a imagem de Nossa Senhora bordada no peito, amarro meu tênis e pego o ônibus das Romarias. Sou voluntário num grupo que leva idosos e doentes até o Santuário Nacional de Aparecida. Não recebo nada por isso, mas recebo tudo. Ajudo a organizar o embarque, distribuir lanche, contar os nomes, conferir medicamentos. Mas o que eu mais faço mesmo é empurrar cadeiras de roda, levar no colo, segurar no braço, enxugar a lágrima de mãe que nunca tinha conseguido ir até lá. Cada senhora que ajudo, cada voz fraca que me chama de meu filho, cada mão enrugada que segura meu braço, é como se fosse minha mãe de novo. No primeiro dia que fui até Aparecida, fui sozinho, de ônibus comum. Fiquei sentado na janela, com o terço no bolso e o coração na garganta. Quando o santuário apareceu no horizonte, me deu um negócio no peito que eu não sei explicar. Não era só emoção, era como se o tempo parasse. Entrei pelo portão com os olhos marejando. Vi famílias inteiras de joelhos, crianças acenando para a santa, homens chorando baixinho. Me senti pequeno, muito pequeno, mas em paz. Quando fiquei diante da imagem original de Nossa Senhora Aparecida, ali no nicho, envolta em vidro e silêncio, não consegui falar nada. Só olhei. E pela primeira vez, senti que ela também me olhava. Naquele instante, me veio a memória do olhar da minha mãe no último dia,
e foi como se uma coisa se encaixasse dentro de mim. Como se aquele perdão que ela não disse com palavras tivesse sido completado ali. Me ajoelhei, peguei o terço do bolso. Rezei do jeito que eu sabia, com palavras quebradas, pausadas, mas com o coração inteiro. Desde então, nunca mais deixei de ir. Vi que precisava transformar minha culpa em cuidado, meu silêncio em serviço, minha arrogância em entrega. Fui aí que conheci o grupo de Romarias. Comecei ajudando com cadastro, depois dirigindo o micro-ônibus. Hoje, sou um dos que vão à frente puxando as cadeiras de rodas, ajudando as senhoras com o cobertor, dando água, amarrando o cadastro do velhinho que não alcança o pé. Teve uma vez, agora em maio, que uma idosa de 83 anos, com Parkinson, me olhou com os olhos cheios d'água enquanto subíamos a rampa lateral do santuário. Ela disse com a voz tremendo: "Meu filho, nunca pensei que ia conseguir vir aqui. Você é um anjo que Nossa Senhora mandou." Eu só sorri, mas por dentro era minha mãe falando comigo. O tempo não apaga tudo, não. A saudade continua, a lembrança do que eu fiz também. Mas hoje, em vez de me torturar, ela me impulsiona, me leva a cuidar, a reparar, não com palavras bonitas, mas com atitudes. Não fico contando meu testemunho por aí, só quando alguém pergunta mesmo. E mesmo assim, falo pouco. Prefiro mostrar, prefiro segurar a mão de quem precisa, como eu não segurei a dela. Quando volto para casa, depois das romarias, deixo o terço da minha mãe pendurado no retrovisor e sempre que paro no semáforo e olho para ele balançando, digo em silêncio: "Obrigado, mãe, e obrigado, Nossa Senhora, por ter me perdoado mesmo quando eu fui cego. Eu que um dia arranquei o terço da mão da minha mãe, hoje distribuo terços para as mães que nunca tiveram um. Eu que um dia entrei numa igreja com vergonha, hoje entro com os olhos cheios de gratidão. Eu que um dia neguei o amor dela por causa da minha razão, hoje entendi que o amor é maior do que qualquer lógica. E se hoje eu posso fazer alguma coisa certa, é isso: levar cada mãe até os pés da mãe de todas, porque ali, diante dela, todo filho se reconhece, mesmo os que erraram feio, mesmo os que duvidaram, mesmo os que chegaram tarde, porque para ela nunca é tarde demais." E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.